Todo mundo achou Efésios capítulo 2? Bom, antes da gente ler esse texto, é bom a gente pensar em algumas coisinhas, né? Que nós já vimos. O que é a vida com Deus, que a gente chama de vida nova, nova vida, nova criação. As dificuldades que a gente tem nessa caminhada com Deus. Não precisa, a gente só teorizou, mas a gente vive isso, né? Viver em si já é uma dificuldade, e viver para Jesus é dificuldade triplicada, porque o nosso senso comum, o mesmo senso comum que nos atrapalha a adotarmos uma atitude científica na vida, também é o mesmo senso comum que nos atrapalha a desenvolvermos o conhecimento de Deus, né? Daquilo que Ele quer nos revelar. Aí depois nós vimos quem é Deus, depois nós vimos o que é o ser humano, depois nós vimos, na verdade, o que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Aí depois do ser humano nós vimos o que é o pecado, e agora vamos ver o que é a salvação. E a primeira pergunta que deveria vir a nós é isso. Primeiro, salvação de quê? A gente precisa ser salvo do quê? Enfim, o que vocês pensam? O que é salvação aí? Bom, acho que é salvação da alma, né? Mas do que da alma, assim? Eu falo da vida eterna. Eu acho difícil falar assim, mas o que a gente pode falar é da vida após a morte, né? A salvação, em contraponto ao inferno, talvez. Mas uma vida com Cristo também. Uhum. Então, é por isso que a gente começa a entender a importância da sequência, né? Quando a gente estudou a formação do ser humano, que o ser humano foi feito por Deus para viver em comunhão com Deus. E a gente estuda depois disso o pecado, que é a natureza na qual a gente se tornou. Então, se de um lado o ser humano, para viver em plenitude, ele depende ainda da sua comunhão com Deus, de outro lado, na medida que a nossa natureza mudou, a nossa natureza caiu e a gente se tornou pecado, a gente precisa urgentemente ser salvo disso. Então, aí a ideia de salvação vem daí. A humanidade se perdeu, a humanidade decaiu, não só a humanidade, toda a criação, né? Deus fala para Adão, maldita é a existência por tua causa, né? Então, os seres humanos do sexo masculino são os grandes responsáveis por toda a desgraça que eles atribuem à mulher, mas Deus disse que a culpa é deles. E isso é uma questão bem radical, na raiz do problema. Quem nasceu com sexo masculino carrega a liderança dessa maldição. E não é o movimento feminista que diz isso, não. É Deus quem disse isso. Isso está na Bíblia, inclusive, e a religião finge que não vê. Né? E aí, a gente precisa de salvação, mas o primeiro problema é isso, é que a gente nem acha que precisa de salvação. Jesus disse isso para Pedro, né? Olha, quem que as pessoas dizem que eu sou? Uns falam que você é Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas, mas vocês dizem que eu sou o quê ou quem? Aí o Pedro, aquele sanguíneo que falava antes de pensar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, você é muito feliz, Simão Pedro, porque não foi carne, ou seja, não foi o seu entendimento quem te revelou, não foram os seus sentimentos quem te revelou. Ser humano nenhum está perguntando por salvação, até se a gente anunciar, nós não temos estudo hoje sobre salvação. O máximo que a gente faz é pensar assim, na nossa finitude, peraí, a minha vida vai acabar, então eu preciso de alguma garantia, não sei de onde. Mas até a ideia de salvação decepciona essas nossas ideias religiosas. Porque Jesus promete vida eterna. E para ter certeza da salvação é um negócio bem complicado, né? Uhum. É um tema importante, essa questão da certeza da salvação. Que a gente fica mais fixado nisso. Ai, meu Deus, como é que eu sei que eu sou salvo? E aí a gente entra em todo um ritual religioso, né? E que é a certeza da salvação. Você anda na doutrina da igreja? Você pratica coisa boa? Você não sei o quê? A gente até poderia ampliar esse estudo, eu tenho um estudo específico sobre a tal certeza da salvação. Mas
na verdade, Jesus colocou o seguinte: nenhum ser humano pergunta pela salvação, na verdade a gente nem está interessado em salvação, coisa nenhuma. Aí ele fala: você é bem-aventurado, Pedro. E aí, por isso eu digo a você que você é Pedro, ou seja, você é uma pedrinha. E a partir dessa pedrinha eu vou edificar a minha igreja, ou seja, assim como você percebeu quem eu sou, e isso foi obra do Espírito Santo, isso não é obra da carne, do raciocínio humano, nem do desejo humano, eu também vou colocar um monte de pessoas a partir de você que serão convencidas por mim que elas precisam de salvação. É bom a gente entender isso, porque então Jesus falou para a gente fazer discípulos, mas ele já deixou bem claro, a humanidade nem está interessada. A gente que foi chamado para fazer discípulo não está interessado. Eu acho engraçado, todos os dias enquanto quiser, não, meu filho, por que você vai mexer com isso? As pessoas são muito cansativas. Você vai mexer com fulano. Não, isso não. Porque a gente nem acha que a gente precisa de salvação e nem acha que a gente tem que expandir isso para os outros. Aí Jesus falou, mas eu chamei vocês, primeiro eu convenci vocês de que vocês precisam ser salvos. E segundo, eu chamei vocês para vocês irem anunciar isso. E ao anunciar, totalmente feito de maneira milagrosa, porque ninguém quer receber uma visita para ouvir a gente falando de salvação, nem de Jesus, nem de nada. Mas ele falou que era para a gente ir. Ele falou que é para a gente ir anunciando e ir vivendo como pessoas salvas, né? E até ele disse isso, que os sinais iriam seguir aos que creem. Aí o Paulo, ele resolveu teorizar. Estava escrevendo aqui para os gregos de Éfeso, né? Éfeso é uma capital uma cidade bastante idolátrica. Aí tá assim, Efésios capítulo 2. Ele estava falando aqui de Jesus, quem é ele, que ele morreu, ressuscitou, tem toda a autoridade, né? Aí ele continua no capítulo 2. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí nós temos duas palavrinhas aqui que a gente tinha que ter falado lá no estudo sobre o pecado. Alguém sabe a diferença entre delitos e pecados? Eu acho que o pecado tem mais uma questão moral, talvez moral, espiritual, e o delito pode configurar como pecado ou não. Acho que o delito é mais a questão ética, talvez, assim, de conversão. Então, quando ele fala de pecado, ele está falando do que a gente é. E quando ele está falando de delitos, ele está falando do que a gente faz. Isso. E vem de deliberação, né? Você sabe que você ia fazer coisa errada, mas foi lá e fez. São os delitos que a gente pratica o tempo todo, né? Agora, pecados é quando você não está praticando nenhum delito, quando você está com a intenção mais pura, mas você já é um pecador. 1 João 2 diz isso, né? Quem diz que não comete pecado é mentiroso, né? Agora, aquele que reconhece que pratica pecado, precisa assumi-lo e confessá-los, né? Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os delitos são aquelas ações nossas que a gente comete deliberadamente, quer dizer, pela sua própria vontade, e os pecados têm a ver com as nossas características humanas, né? O nosso primeiro falar é todo constituído de pecado. A nossa maneira de observar a vida é toda constituída de pecado. O pecado ele configura pela intenção também, né? Isso. Na verdade, o delito. Você tem a intenção, mas não comete o delito, por exemplo. Só de ter a intenção de praticar um delito já seria... Sim. Mas a gente nasce no pecado, já é pecado. Isso, a nossa estrutura. Então, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antigamente, né? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Já está contando, olha só a necessidade de salvação. As pessoas andam segundo o príncipe da potestade do ar e elas nem sabem. Tem muita coisa que a gente acha, o ser humano é assim mesmo. A política é isso aí. Não, para você conseguir um emprego desse jeito. Ele está dizendo, não. E as pessoas fazem assim porque elas estão mortas, ou seja, elas perderam totalmente o contato com Deus. Quando você retorna o seu contato com Deus, você começa a entender que
tudo isso que você vê, todas essas estruturas, elas são regidas por um príncipe, que ele vai chamar aí de príncipe da potestade do ar. Ou seja, tem poderes no ar invisíveis, né? Poderes que se disfarçam na poluição, que se disfarçam... o Apocalipse vai dizer isso, né? Poluição do céu, a poluição das águas, a poluição dos mares, a poluição da mortandade na terra, a miséria. Ele está dizendo, isso tudo é regido pelo príncipe da potestade do ar. Só que as pessoas que já nasceram no senso comum da cegueira, da morte espiritual, elas nem percebem. Ele vai mostrando que o que a gente acha que é um poder terreno, que são as pessoas votando e não sei o que, isso tudo é regido por principados e potestades, né? Potestade significa poderes e principados são os principais de determinado lugar. E as pessoas que têm sensibilidade espiritual, elas percebem, né, o clima do lugar, assim. Você entra em determinado lugar e fala assim, opa! E Jesus nunca fez disso uma disputa. Ele sabia, por exemplo, quando ele expulsou um demônio lá em Gadara. Gadara estava toda comprometida com os espíritos malignos. Jesus não fez aquilo uma batalha espiritual. Assim, não, eu vim aqui, libertei esse homem, estou indo para o meu caminho. Isso aqui, as pessoas gostam disso, ficou todo mundo com dó de porco que morreu, ninguém estava com dó do homem que estava no cemitério. E elas gostam disso, é a vida que elas vão levar, porque são mortas nos próprios delitos e pecados, né? E delito aparece às vezes assim, Deus vem oferecer a cura, aí a pessoa descobre que ela nem quer ser curada, porque o modo enfermo dela viver trouxe ela muitas vantagens, Jesus não vai negociar com isso. Por isso que muitas vezes ele perguntava, o que você quer? Tipo, Jesus, você acha que eu quero o quê? Não, nem você sabe se você quer. Por isso que eu estou perguntando. Por isso que Deus às vezes pergunta pra gente, né? Pra você gente. Quer mesmo? O que você quer? Porque a gente está aí nessa cegueira, né? Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais, quando ele fala de filhos da desobediência, ele está dizendo o seguinte, você vai ter aí 3 categorias de seres humanos. O primeiro ser humano, que é fruto da natureza mesmo, assim, eu particularmente, tá? Vai soar bem preconceituoso o que eu vou dizer aqui agora, mas eu particularmente saúdo todas as descobertas científicas, mas eu fico muito preocupado, por exemplo, quando algum ser humano gasta toda a fortuna que tem para ter um filho manipulado por laboratório. E aqui, assim, eu compreendo todas as pessoas que passaram por isso, mas conforme a iluminação que eu recebi do Evangelho, eu não entendo por que uma pessoa crente em Jesus vai passar por isso. Porque se eu estou em Cristo Jesus e a vida é um mistério e me foi negado essa gestação, por que eu vou dar toda a minha alma para eu ter uma criança? Isso, inclusive, deveria ser um fator psicológico. Assim, eu vou para a terapia para entender quem é essa criança que eu estou tentando de todo jeito ter. Porque... isso que eu tô falando, é complicado a gente falar essas coisas, porque... Eu perdi o... vamos supor, a mulher descobre que ela não vai ter filho. Aí ela gasta toda a fortuna que ela nem teve para implantar um embrião no útero dela. Entendi. Eu tô dizendo assim, que os seres humanos, então, eles têm poderes de fecundar ovos, espermatozoides e tal. Tem. Existem as exceções? Sim. Às vezes ela pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você não vai ter filhos. Mas eu, Senhor teu Deus, vou te dar todas as condições. Nunca vi Deus falando isso, tá? Mas vamos dar uma colher de chá para quem está de acordo com o príncipe deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. Que a pessoa está muito ansiosa e ela quer porque quer um filho, quando a gente tem 40 mil crianças esperando adoção. Por exemplo, esses mecanismos de, vou emprestar minha barriga, colocar um filho na minha amiga e tal. Enfim... O que eu estou falando aqui, de acordo com o curso deste mundo, é altamente preconceituoso. Quem é você para estar na história dela, para falar isso? Aí o que eu estou falando isso aqui, estou falando isso aqui dentro da iluminação que a gente tem do Evangelho. Né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós temos aí 3 tipos de seres humanos. Estes que são produtos da natureza, e a Bíblia nunca escondeu isso. O João vai falar assim, olha... Esses que nasceram em Cristo, eles não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E todos nós aqui temos experiências pessoais para mostrar que Deus chega e fala, vai vir alguém aí, sou eu que vou fazer, não sei o quê.
Até a criança que está chegando aqui, ela foi anunciada. Aí por que a gente vai seguir o curso deste mundo e aí quem não teve a iluminação do Evangelho é totalmente recebido nisso? Né? Isso que eu estou falando. Aqui a gente está, é aí que vem a questão da igreja, né? Isso não é exclusivismo. Mas eu também não vou abrir mão da revelação que eu recebi. Se a gente recebeu uma revelação em Cristo Jesus, se Ele se revelou a nós, por que que eu, por exemplo, como um pastor, estimularia alguma fiel a pegar toda a grana que ela tem para enfiar um embrião no útero dela, porque ela quer ter... não, nem sou eu que quero, que meu marido quer um filho. Aí você diz assim, vamos perguntar sobre os nossos nazismos? Né? Porque nazismo tem essa cara de avanço científico. Por que que tem que ser alguém que foi colocado no meu útero, blá, blá, blá? Então, nós temos aí as leis naturais, nós temos aquelas pessoas que foram prometidas e nasceram de Deus, e essas pessoas, uma vez vivas, elas podem acolher essa aliança ou rejeitar essa aliança, e essas são as pessoas candidatas a irem para o inferno, que elas receberam a revelação. E nós temos aqui também, olha só, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São precisamente essas pessoas que nasceram de novo, que foram feitas de acordo com o projeto divino, olhar para tudo aqui e falar assim, não quero, não estou afim. Ele está chamando isso aqui de filhos da desobediência. Só que a maioria dessas pessoas não tem nem muito consciência disso. Elas vão sendo convencidas quando a gente vai à casa delas visitar, quando a gente vai fazer uma oração, você vai numa visita no hospital, e aí Deus te toma e revela alguma coisa. Você começa, meu Deus, até agora eu não tinha pensado nisso. É isso que ele está chamando aqui de filhos da desobediência. Né? Que Deus fez pessoas para se perderem. Deus fez as pessoas que Deus fez, que não são fruto de manipulação científica, essas pessoas é que podem, uma vez existindo, escolherem andarem de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. Aí elas se tornam filhos da desobediência. Né? Porque, por exemplo, a própria igreja presbiteriana criou uma teoria em cima disso. Então, Deus fez pessoas para serem salvas e pessoas para serem perdidas. Isso é uma mentira teológica perversa, inclusive. Estava lendo outro dia, o calvinismo, né? O calvinismo, exatamente. Então, assim, é muito perverso porque... Muito. Ele tem o dogma da predestinação, né? Então é o seguinte, isso ali ele vem como se fosse o espírito também do capitalismo, né? Sim, a ética protestante, o espírito do capitalismo. O livro do Weber. É muito pesado porque você não sabe se você já está salvo, você não está. Então, tipo assim, o que vai te dar isso aí é a prosperidade. Se for próspero na vida, você é alguém que Deus gosta que vai ser salvo. Então, assim, é uma felicidade, assim... É um espírito do anticristo dentro da teologia, porque esse nunca foi o critério de Jesus, né? Jesus fez exatamente o contrário. Tinha um mendigo chamado Lázaro, o cara tinha uma autoestima tão ruim que os cães lhe lambiam as feridas. E todo mundo achava que ele era maldito. Aí Jesus conta assim, ele não tem os sinais da salvação, não. Mas quando ele morreu... Ele está lá agora descansando no seio de Abraão. E o rico, que tinha todos os sinais que o calvinismo apresentava, ele morreu e aí ele falou, Abraão, deixa o Lázaro molhar com a ponta do dedo da minha boca. Jesus se inverteu, por isso que ele foi crucificado. Não existe aparência. Não existe ética protestante. Não existe, quais são os sinais da salvação? Prosperidade, se você é uma pessoa de família, Deus, pátria, família e liberdade. Né? Que aí o movimento brasileiro pegou. Tudo é farsa teológica e a gente pode chamar isso assim claramente de doutrina de demônio, por mais que as igrejas abraçarem essa doutrina, porque agrada os nossos preconceitos de acordo com o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? Minha filha, cresça, torne-se um empreendedor e não sei o quê. Isso são questões psicológicas que pertencem aos indivíduos. Né? A igreja mais próspera do Brasil, ela funciona em cima desses ideais capitalistas. Mas quando você vai no núcleo do negócio, não tem nada de salvação ali. Vai ter muita gente inocente no meio. Estou falando aqui de uma estrutura. Né? Então, quando fala de filho da desobediência, aliás, essa doutrina da predestinação, ela é verdadeira em alguns aspectos, ou até em certo sentido. Por exemplo, eu sei que eu nasci predestinado para fazer uma série de coisas.
As minhas 3 crianças, antes delas nascerem, Deus contava pra gente o que cada um ia ser. Eu vejo que eles têm muita dificuldade de serem, que são candidatos a se tornarem filhos da desobediência. Porque Deus falou assim, ó, um vai fazer isso, o outro vai fazer isso, o outro eu tô dando o dom e a graça. E a gente vai vendo eles crescendo, tal. E aí, antes de eu condenar alguém aqui, eu tô dizendo, de repente Deus deu instruções a mim, a Sônia, que a gente não cumpriu também. Então talvez por isso eles possam se sentir um pouco perdidos com aquilo que eles nasceram carimbados para ser. E aí, né, a conta é toda nossa. Por exemplo, eu pratiquei uma coisa com os meus filhos, que na época eu achava que eu estava fazendo um bem a eles. Isso que eu estou falando, você vai fazendo na cegueira, né? Na correria. Tem uma música do Paralamas que eu gosto muito, que fala assim, que por sempre andar, sem nunca parar, pequenas coisas vão ficando para trás. E é isso. Aí, o que acontece? Quando eles eram crianças, a gente tinha um trabalho intenso na igreja, naquela época lá que eu atendia na Casa Amarela. Então, muitas vezes, para não ser desagradável com os meus filhos, a gente precisava passar a noite inteira orando. A gente providenciava que eles fossem dormir. Talvez o meu erro operacional foi, deixa eles aqui dormir no meio do Pentecoste, né? E de repente eles cresceriam nisso, ou cresceriam com ódio também, que eu conheço pastores faziam o contrário. Ai, que ódio! Meu pai e minha mãe orando a noite inteira. Então, a gente não sabe o que é, mas tem alguma coisa aí. De forma, como criá-los de forma. Eu com a minha menina Eduarda teve pânico de que ela viu o demônio manifestando na minha casa, tipo assim. Quer dizer, eu quis poupar meus meninos disso, mas acho que eu poupei demais. Isso, a semente está ali. As pessoas foram feitas por Deus. Talvez Deus também mostrando, meu filho, eu te fiz promessas e tal, mas você está achando que vai ser no seu método? Não, vai ser do meu jeito. Tem que ser a forma dele. E isso que eu falo agora, talvez do jeito deles, entendeu? Mas eu sou um ser humano muito culposo, eu me sinto culpado por tudo. Então, tudo que está dando errado deve ser culpa minha. A Sônia, eu vejo que ela é nesse sentido, a Sônia é muito melhor mãe do que eu sou pai, porque eu vejo que ela é uma excelente mãe nesse sentido do curso deste mundo. Ela preocupa em estabelecer os meninos profissionalmente, em orientar aqui e tal. Uma mãezona, assim, que eles vão agradecer ela a vida inteira, né? E aí, por questões de temperamento, de outras questões estruturais, eu não consegui ser esse conselheiro dos meus filhos, mas ao mesmo tempo também acho que se eu fosse, pai, você também sabe de tudo, sai daqui. Então tem essas autonomias assim. Então tem vários vetores aí, né? Não vou me justificar aqui não, a gente tem que assumir os nossos BOs. Só que eu estou dizendo que quando o texto bíblico fala dos filhos da desobediência, está falando dessa dinâmica. E ao mesmo tempo, qual que é a doutrina da predestinação? É que eu sei para que eu nasci, então nesse sentido eu sou predestinado. Agora, predestinação sobre salvação ou condenação, isso aí é doutrina de demônio. Porque essa questão da salvação, Deus deixou no mistério porque ele se revela a todo aquele que ele quer se revelar. Igual ele falou para Pedro, Pedro, não foi sua inteligência ou nem seu temperamento sanguíneo que te revelou. É o meu Pai que está no céu quem revela. E ele revela. Né? Então, se Deus revelou para mim, por que Deus revelou para o outro? Deus sabe por que ele revelou a uns e por que ele não revelou aos outros. Ele tem a obra de salvação para todo mundo. Ninguém será tido como inocente na presença dele. Né? Para a gente começar a entender o que é a salvação. Aí, Efésios 2, versículos 3. Para você ver que ele está dizendo que todos nós éramos filhos da desobediência. Efésios 2, 3. Entre os quais quem? Os filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, tá vendo? Da predestinação. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo, olha, não estou dizendo aqui que tem filho da desobediência, filho da obediência, não. Todo mundo que nasceu depois que o mundo caiu é filho da ira. Por isso que você vai vendo no mais escolhido coisas bem perversas. Né? Por quê? Ele está dizendo, antes de a gente ser iluminado pelo Evangelho e pela salvação, você é um ser humano igual a qualquer ser humano, mesmo feito em laboratório, com seus instintos, tal, com sua capacidade moral, e por aí vai. Né? Aí, versículo 4. Mas Deus, aqui que entra a salvação, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, quer dizer, você gostava de ser quem você era, você gostava de fazer o que você fazia, aí Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele faz uma ressalva aí. Pela graça sois salvos, ou seja, Deus fez isso tudo sem você ter entrado em ritual, sem você ter treinado, você não jejuou,
7 dias para... Não, foi obra exclusiva de Deus. Deus falou assim, esse aqui nasceu carimbado, eu vou salvar. E aí as linguagens que ele vai ter, por isso que ele fala, é pela graça que sois salvos. Ninguém fez por onde. Ah, mas que o fulaninho é legal, né? Aí Jesus faz isso, né? O professor tem muito disso, né? Tem aquele aluno todo correto, faz tudo que você quer, ele vira o seu queridinho rapidinho. Mas de repente o carimbado ali é aquele cara que é um inferno. E aí eu já entendi isso, né? Eu tenho alunos que são demônios, mas eu falo assim, vai que isso aí é um filho de Deus, vamos tratar com carinho, né? Então, pela graça sois salvos. Aí o versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que ele fala de assentar em lugares celestiais em Cristo, ou com Cristo? Falando, quando a gente é salvo, a gente vai mudando as nossas lógicas, a gente vai tendo as necessidades que só Deus pode colocar na gente. A gente começa a entender o que é louvar a Deus, o que é ter comunhão com Deus, o que é estar nos lugares no tempo que Deus quer, o que é não se prender a absolutamente nada, o que é ter compromisso com determinadas coisas que todo mundo vai querer que você não se comprometa, mas você teve entrosamento com Deus para aquilo, né? É isso que é estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse textinho aqui destrói toda a nossa tradição cristã, porque o Paulo que escreveu isso, ele não tinha ideia nítida disso aqui. Porque quando a gente fala em aceitar Jesus e ser salvo, a gente já pensa assim, eita ferro, agora tem um monte de regra para seguir. Ele está dizendo assim, não, os séculos vindouros vão ter de ver em vocês o que é o amor de Deus, que é você acolher aquilo que ninguém acolhe, que é você apostar naquilo que ninguém aposta, que é você entender como Jesus, que ele morreu foi exatamente para tudo aquilo que é impossível. A igreja até hoje não está preparada para isso. Não está. A igreja preserva o que ele chama lá em cima de o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Tanto é que a igreja, vamos chamar de igreja histórica, ela tem um estado hoje chamado Vaticano. A igreja evangélica não tem um estado chamado Vaticano, mas ela tem os seus estatutos, ela tem os seus concílios, tem o seu conselho. Por isso que o evangelho ainda continua sendo marginal, né? Aí, versículo 8. Isso tudo para chegar aqui, que é o que a gente usa em cursinho de batismo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Lembro de um pregador que em 2007 pregou sobre isso. Ele repetiu isso umas 15 vezes. Isto não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Aí o que é salvação? Salvação é isso aqui. Ninguém estava perguntando, ninguém estava nem sentindo necessidade, e Deus, de maneira graciosa, sem você perguntar, Ele te salvou. Então, o primeiro ato de salvação é dele. Foi Ele que tirou o nosso sono, foi Ele que nos deixou surtar, foi Ele que nos fez passar por um monte de situações para você dar de cara com Ele. Aí quando você dá de cara com Ele, Ele está dizendo, esse primeiro movimento foi de Deus, pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, porque na hora que você entra em contato com Deus, aí vem uma coisa que é sua. Eu entendi quem Ele é, eu nem sabia que eu estava procurando isso. Tem uns que vão fazer assim, outros vão fugir. O Caio Fábio conta que quando ele tinha 13 anos, e ele ficou muito contente do pai dele ter sido salvo, aí ele fez uma oração em gratidão a Deus pela salvação do pai dele. E aí, a partir daquela oração ele teve um surto, né? Na verdade, ficou cheio do Espírito Santo e pregou. Ele fez uma pregação tão bonita aos 13 anos que ele poderia ser então o menino Miguel, né? The Books on the Table, o nome que é The Kings of the Power, The Mentors. Só que ele tá assim, o cara falou assim, você tem uma coisa especial, eu não sei o que vai acontecer com você. E aí ele estava com a agenda já cheia há 6 meses para poder pregar e tudo. Ele falou, o quê? Eu não quero nem saber disso. Olha o ato de fé dele. Ele entendeu o que ia acontecer com ele, o que ele fez? Fugiu. E aí, entre os 13 e 18 anos de idade, ele foi um dos seres humanos mais perversos que se passaram por esse país. A única coisa que preservava ele é que ele morria de medo de macumba, de tambor, essas coisas, ele saía correndo. Quando ele namorava com alguém que tinha envolvimento com alguma coisa, com uma entidade espiritual, ele saía fora, nunca quis contato com isso. Ele também não sabe por quê.
Porque vai que, sei lá, ele poderia ter, né, relações espirituais com isso. Mas fora isso, ele assaltou, roubou, era playboy, de elite, aquela coisa toda. Até que aos 18 anos uma loucura tomou conta dele, ele pegou uma moto, saiu andando na contramão, que era a morte, Até que não sei se a gasolina da moto acabou, alguma coisa acabou. E aí ele deu de cara com uma igreja e o cara atravessou a rua. Entra aqui, tá tendo um culto, era uma Assembleia de Deus. Aí ele vai contando lá como é que foi a conversão dele. Ele durou uns 2 anos ainda para largar o cigarro, a maconha. Acho que ele falou que foi mais difícil largar o cigarro. Mas aí já pregando, já fazendo um monte de coisa, mostrando o seguinte: se ele foi alcançado por Jesus pela graça, aí já começa, né? Essa semana já teve alguém aqui em casa. Ai, mas você vai batizar desse jeito? A gente já está acabando de ler que nós somos salvos pela graça e que a prática do batismo, inclusive, a pessoa dizendo: Jesus, eu ainda estou todo torto, mas eu estou dizendo em público que o Senhor é o meu Senhor. Eu ainda estou todo torto para as morais daquilo que esperam de mim. Só que o meu ato de batismo eu estou dizendo para todo mundo que eu sei quem é o meu Senhor. Né? E Jesus nunca que vai jogar fora um ato de fé desse, um pedido de misericórdia, né? Senhor, eu não dou conta de mim, mas eu conto com o Senhor vai dar conta de mim. E é por isso que eu vou me batizar. Né? Então, é isso que você tem aqui, as 3 premissas. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. O meio da fé são esses atos aqui. Né? Minha mãe está me acusando, eu já vi cada coisa, gente. Tem uma pessoa, uma mulher tão sofrida, olha a ruindade de um cristão. A mulher sofrida, ela teve 3 filhos, 2 meninas, ela teve 4 filhos, na verdade. Aí as 2 meninas que ela teve morreram de doença degenerativa. A primeira morreu aos 10 anos de paraplegia, e a última morreu recentemente, estava com uns 40 anos já. Ela era autista e tinha muitas outras questões, né? Faleceu. E essa pessoa, com essa vida toda, salva em Cristo Jesus, ela impediu a irmã mais nova de ser batizada por quê? Alguém tem alguma coisa contra o batismo dessa pessoa? E eu conhecia as pessoas, né? Uma menina toda empolgada com Jesus, namorando com um rapazinho. Ela levantou: eu tenho, para o espanto de todos, né? O que foi? Ela usa calça comprida para dormir. Eu fiquei assim, meu Deus, eu era um adolescente. Gente, a irmã fulana fez isso. E ela acabou com a fé, né? A pessoa não batizou, se sentiu abominável, porque dormia de calça comprida. Na verdade, era um pijama, que era calça comprida. Não é coisa estranha. Mas o que é isso? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Terceira premissa: isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Ou seja, Deus deu de presente. E ele ainda chega assim: ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Ter sede é o ato de fé, né? As pessoas têm sede, não sabem do quê. Mas quando eu falo assim, eu já sei do que eu tenho sede. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Né? Para a gente nunca mais ficar fazendo o que a igreja faz. Esse mundo perdido, temos que nos levantar contra isso. Gente, eu fui perdido como o mundo que eu acho que está perdido. Vamos pegar leve, cristãos? Vamos lá buscar o povo? Vamos buscar o povo? O cara é mendigo de rua, ele quer um cigarro porque ele tá vivendo uma vida horrorosa e o cigarro vai dar a ele um prazerzinho. Aí você, não vou comprar cigarro para você. Todo viciado em linguiça. A gente é assim, a gente é um demônio na vida dos outros, né? Tem que colocar a gente assim como salvos, uma organização cristã, né? Quando Jesus falou assim, de maneira prática, dá quem te pede, ele está dizendo isso, sabe? Você nunca vê a pessoa na sua vida, ela está te pedindo, dê. Agora, é claro, se você conhece o histórico e tal, aí já é outra coisa. Então, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele fala, não de obras para que ninguém se glorie. Porque o que a gente faz com a salvação? Aí, velho, eu não acho que eu preciso de salvação, não. Mas assim, para eu ficar gostoso diante de Deus, eu vou fazer umas coisas legais aí. Sou um bom menino, guardar todos os mandamentos, pedir bênção ao meu pai. A gente fica assim, então, não é por obras
Não é porque você foi batizado, é porque você frequenta. Porque senão aí a salvação é sua, né? Aí Deus deixa bem claro, eu vou convencer vocês que vocês têm certeza de que vocês são salvos, mas não foi por obra sua. E as pessoas têm medo de ensinar, Leleco, mas se você ficar ensinando essas coisas aqui, as pessoas vão fazer tudo o que elas querem. A obra de salvação não é minha. Eu posso apresentar a liberdade que Jesus dá. Não é a gente que se salva, né? Do jeito que você falou, fica fácil, né? Porque se é pela obra. Não, quando eu tiver aí com uns 70 anos, eu dou um cara de cesta básica e ajudo. Mas não é a gente que se salva, quem escolhe não salva. Não, isso que eu tô falando. Sim. Aí ele continua. Não de obras para que ninguém se glorie, versículo 10. Pois somos feitura dele. Eu acho essa palavra feitura tão bonitinha, porque assim, Deus deu uma ordem geral, né? Para as coisas serem criadas. Mas ele está dizendo, nós que até então não tínhamos consciência disso, nós somos feitura dele. Foi ele quem pensou. É Salmo 139. Quando os meus ossos ainda nem eram formados, o Senhor já tinha contado tudo, já tinha feito tudo. Porque ele é tão poderoso no nível macro, quanto ele é tão poderoso no nível micro. Cada átomo que há no meu corpo é feitura dele. Né? Ele parou, trabalhou, planejou, contou. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, as obras não me salvam, mas aí, ó, sinal de salvação. As obras não me salvam, mas os salvos têm boas obras. Só que a gente logo confunde boas obras com dar esmola, não sei o que, não. As boas obras é você ter o caráter de Jesus, que não se conforma com a injustiça, que vai entender que o mendigo que está pedindo cigarro e você está pegando um ônibus e vai ter tempo de ficar ali com ele, você pode dar a ele um alívio, por favor, sem moralismo, né? Criado para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui é legal que as boas obras aqui ela tem um tom de obediência. Porque boas obras, por exemplo, a gente pode criar uma instituição social. E aí até acho complicado isso, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, onde é obrigação do Estado socorrer os cidadãos, porque os cidadãos pagam impostos. Aí quando o crente sai do seu compromisso com Deus para ir para um compromisso unicamente social ou sociológico, aí não são as boas obras que Deus preparou para nós, porque nós temos boas obras que Deus é que preparou para nós, que é o que a gente vai chamar de dons espirituais, né? Que aí é a predestinação. Você nasceu para quê? Por exemplo, os meus ficam assustados comigo, porque eu falo de verdade. Essa semana eu falei aqui em casa, gente, eu quero muito aposentar. Mas não é porque eu quero ficar à toa. Eu tenho tanto trabalho a fazer, eu tenho tanta coisa, as obras para as quais Deus me separou, todo dia eu me acordo preocupado com elas. Eu tenho uma rotina que eu não consigo fazer essas obras. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? O Senhor me jogou fora? O que está acontecendo? Porque eu não fui criado para ser um excelente professor de sociologia, não fui criado para ter pós-doc em psicologia, não fui criado para ser um psicólogo famoso no meu conto. Não, eu tenho todas essas coisas aí? Tenho. Mas eu sei as obras para as quais Deus me chamou. Tá vendo? Então, não é eu ser um bom psicólogo que vai me salvar, mas uma vez que eu fui salvo, eu sei o que Deus está esperando que eu faça. E essa é a cobrança que todo salvo que tem consciência disso tem de ter. Que é o Davi, né? Ele tinha, qual que era o grande pânico do Davi? É se Deus se retirasse dele. E as obras que ele fez todas elas em Deus. Né? Você não consegue ver que você faz muita coisa? Eu acho que é tudo vão. Aqui, por exemplo, isso aqui eu estou fazendo aquilo que Deus me destinou. Ainda que ninguém goste. Eu sei que aqui eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Eu olho para você, eu vejo tá? Estou falando particular. E a gente conhece há muitos anos e eu vejo um monte de coisa. Então, assim, por mais que você ache que não vejo nada. Na escola, você acha que tem professor, diretor, tem alguém preocupado com esses meninos de fato? Você sempre solta uma palavra de Deus, sempre então, mas mostra sua fé. Mas isso é uma tentação na minha vida. Mas isso é uma tentação na minha vida, porque a minha tentação é dar assistência aos alunos, porque eu sei da minha natureza e eu sei que eu não vou ficar conformado de ver a injustiça. Aí toda vez que estou indo para essa direção, eu falo assim, mas foi para isso que eu te chamei?
Eu te chamei para andar ao lado de uma pessoa e fazer as obras para as quais eu separei vocês. Enquanto não for isso aqui, você vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha que consciência terrível essa consciência. Mas é isso, quem é salvo tem que ter essa consciência. E eu brigo o tempo todo comigo. E eu falo assim, porque a gente tem que ter autocrítica. Porque às vezes as pessoas falam assim, o Leleco é muito crítico. Estou dizendo isso aqui para vocês, porque eu tenho autocrítica. Todos os dias eu não acordo satisfeito, porque eu faço muita coisa, mas a pergunta é, são as coisas que Deus reservou para mim? Eu falo muita coisa para Cristo. Por mais que você não vê, eu vejo. Outras pessoas veem. Quem está recebendo, você vê. Mas o meu medo quando você fala isso é cair lá em Mateus 7 você não vai ficar, e 16, que Jesus fala assim, realmente você fez muita coisa. A multidão está aí. Mas você fez o que eu designei para você fazer? Eu estou falando assim, que ser salvo é ter essa percepção, é ter essa consciência. Ser salvo é isso. É saber, que a gente acabou de ler, que nós somos salvos para as boas obras que Deus de antemão, ou seja, desde os tempos eternos, Ele preparou. Como eu estou. Isso. Né? Porque a tentação é grande. Né? Tem gente que encontra mais apoio, tem gente que encontra oposição. E Deus está assim, você vai encontrar apoio e oposição? Você tem só um apoio. Eu tenho o único apoio, melhor do que o apoio do universo inteiro. É o que Deus falou comigo. Né? Aqui eu já estou dando para vocês experiências práticas de salvação. Né? Isso é muito bom. Vamos lá para a nossa folhinha. Oba, acho que vai dar tempo. Vamos ler, eu acho que é bom ler. Quem pode ler para nós aí? Conhecendo a salvação. Salvação, conforme é usada nas Escrituras, é uma palavra de grande e larga significação. Inclui tudo quanto Deus opera, tanto na vida presente quanto na eternidade, em favor daqueles que depositam em Cristo sua confiança. Em alguns casos, em que essa palavra é empregada, inclui esse significado total. Em outros lugares, apenas aspectos desse significado. O contexto é que determinará qual o grau de significação em cada caso particular. Alguém não entendeu alguma coisa aí? O que você não entendeu? Então, traduzindo, ele está dizendo, isso aqui eu tirei de um livro que a gente pesquisa o assunto, deixa eu pegar do livro mais assim, sintético. Aí foi até um curso que a Sônia fez na Igreja Presbiteriana, chamado Aliança para a Evangelização de Crianças. Aí ele tem esse material para as professoras, né? Do Overholtzer, Estudo sobre a Doutrina da Redenção. É muito bom esses caras, né? Ele está dizendo o seguinte, que na verdade a salvação é tudo. É isso que ele está falando. É o que Deus opera desde a eternidade, é o que Deus vai operar na vida de um indivíduo, e às vezes a salvação é tomada como uma coisa que Deus está operando em determinado estágio da vida da pessoa, que ele toma o todo pela parte, né? Em resumo, é isso que ele está falando. Número 2. Esse aqui é bom. A palavra vem do grego soteria. Soteria? Parece santeria, né? É sotéria. Sotéria. E tem ideia de cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar, resgate. É igual de sutura mesmo, né? Isso. Envolve a ideia de livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir, como o julgamento divino. Isso. Tudo é que eu falei aqui, né, para vocês, que a nossa natureza está toda apodrecida, e aí essa salvação, ela vai operando em vários aspectos, vários níveis, vários tempos diferentes, né? Tem até alguns termos, né, a gente vai falar sobre, acho que está aí no estudo, alguns estágios da salvação, né? Que é o arrependimento, que depois que eu fiquei velho eu estou tendo uma concepção totalmente diferente do que as pessoas chamam de arrependimento. O que é arrepender? Reconhecer seus pecados. Arrepender é você, todos os dias da sua vida, ter uma outra lógica. Quem é o Senhor da minha vida? Porque quando você entende quem é o Senhor da sua vida, você não fica preocupado de se eu arrependi disso, se eu arrependi daquilo. Se Ele é o seu Senhor, tudo que igual agora. A minha irmã em Cristo vê muita obra de Deus na minha vida, mas como eu sei que ele é Senhor e sei do que Ele me falou, eu me sinto totalmente fora. Essa consciência é arrependimento, né? É você estar o tempo todo se deixando flagrar pela luz que Deus jogou sobre você. E aqui eu estou falando da minha salvação individual, né?
que também me prepara para exercer uma crítica ácida e amorosa sobre os outros, né? Terceiro. A salvação pode ser apresentada em 3 tempos, 3 operações, 3 aspectos, 3 ocasiões, conforme a tabela. Isso aqui é muito legal. Quer ver, ó? Que é a salvação? Como é que a gente chama de salvação no passado? Aí, ó, o nome da operação. Justificação. O que é a justificação? Salvação da penalidade do pecado. Isso. Então, está mostrando o seguinte, o que é a salvação aí? O pessoal da teoria é muito legal, né? Então, a primeira operação é a justificação, que tem a ver com o nosso passado, que Deus não vai levar em conta. E aí, ela nos livra da sentença, né? O salário do pecado é a morte. Aí Jesus falou, contudo, eu vim para que vocês tenham vida, e não só vida eterna, vida em abundância. O que é vida em abundância? É você morar na mansão? Não, vida em abundância é você ter vida com Deus, que te revela todos os segredos. Alguns desses segredos vai te tornar milionário e você não vai estar nem aí para isso. Igual Paulo fala em Filipenses. Em Cristo eu sei ser bilionário e sei ser mendigo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele está falando isso. Eu estou com Ele, eu vou estar com Ele na mansão e vou estar com Ele no calabouço, que foi onde Ele esteve, né? Até a hora de cortarem meu pescoço, porque nele eu posso tudo. Porque minha vida mudou. A metanoia, o arrependimento. O meu negócio é se Ele está comigo. Eu não quero saber como é que eu estou. Ele está comigo? Ih, essa é a parte tão infantil, né? E aí é quando a gente é salvo da penalidade do pecado. Aí, a outra operação é a santificação, que tem a ver com a salvação que acontece com a gente no dia a dia, no presente, que é a salvação do poder do pecado. E aí como é que ela vai acontecendo? Na medida que você vai andando com Deus. Então, justificado, não vou mais pagar pelos meus tempos de ignorância. Né? Ou a minha natureza pecaminosa não determina mais o meu destino. Santificação, como eu estou andando com Deus, eu estou sendo salvo no presente, eu estou absorvendo o caráter de Jesus, eu estou entendendo as coisas, e tenho idas e vindas, mas o importante é que eu estou me relacionando com Deus nisso tudo, né? Aí a operação final é a glorificação, que ela tem a ver com o futuro, que é quando o pecado não mais estará presente nas nossas vidas, e ela vai acontecer integralmente na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aí não tem mais presença do pecado. Essas são as operações da salvação. Deixa eu ver aqui agora. Vamos ler esses 4 itens. Quem pode ler, por favor? Os elementos? Não, com o quadro acima, número 4. Com o quadro acima, podemos dizer que a salvação é inicial, quando nos convertemos. Pelo que também podemos dizer, estou salvo, pois, de início, todos os nossos pecados foram cancelados através da justificação na cruz. Isso é uma coisa que o Paulo fala, que as igrejas têm uma dificuldade de processar. Ele está dizendo, quando Jesus morreu na cruz, todo mundo que ele fez já entrou na porta da salvação. Isso é só uma questão de cada um ter uma consciência disso em determinado momento da vida deles, né? Mas quando ele morreu na cruz, ele até fala, em Efésios ele vai mais a fundo. Quando fala que ele desceu, quando fala que ele subiu, está querendo dizer também que ele desceu. Jesus morreu, né? Foi para o céu, mas também foi lá para o céu da boca da onça. E ele pregou, anunciou o evangelho aos espíritos que estavam presos. Aí ele fala que ele desceu no cativeiro e levou aquelas pessoas para si. Né? Então, ali na cruz, tudo que estava perdido no passado foi salvo, e tudo aquilo que nasce perdido já está salvo, que é a obra da justificação. Né? Aí as pessoas falam, mas como é que eu vou falar isso para o povo? Então não precisa de mais nada. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é só para você hoje que entende a salvação entender que a gente fica assim, meu Deus, eu aprontei demais no passado. Ele está assim, já está tudo cancelado, porque quando você não tinha consciência, você não tinha consciência. Isso quer dizer que eu não vou pagar na justiça? Na justiça a gente pode pagar, né? Não só pode, como Deus orienta alguns. Você vai ser preso pelo que você fez, mas pode ir. E acontece um monte de coisa na prisão. A gente conhece vários. Tem gente que não, que se esconde. Mas se eu não sou salvo em Cristo Jesus e a justiça resolveu me apanhar,
Eu estou em Cristo até para ser preso. Né? Enfim. Número 5. Mas a salvação também tem um aspecto progressivo. Estamos sendo salvos, porquanto estamos sendo preparados para o reino celestial, através do processo de santificação, onde aprendemos a andar com e como Jesus. Viu? Então não é só andar com Jesus, é andar igualzinho a Jesus, né? Por último, a salvação tem um aspecto final, quando obteremos a natureza plena de Jesus, através do processo de glorificação. Esse processo de glorificação, às vezes ele aparece no dia a dia de algumas pessoas, tá? Eu me lembro que o Léo Salsicha, um cara que já andou com a gente aí até os anos de 2003, 2004, ele estava no trabalho dele e falou que tinha um cara que ficava olhando para ele assim: ai Jesus, eu não gosto de homem, por que esse cara tá olhando para mim? Aí o cara olhava para ele e começava a chorar. E ele é todo homofóbico. Engraçado isso. Aí o cara chegou para ele e falou assim: Eu fiz isso. deve ser porque gosta, não, né? Aí o que acontece? Mas aí, ó, pra você ver o que é a salvação. Deus se revelando através de homofóbico. Aí o cara falou pra ele assim: aqui, não fica constrangido não que eu tô olhando pra você, não, é porque você tem uma coisa que não é você. Você tem um brilho, você tem um negócio. E aí eu vou pra casa, alguma voz fala assim: vai nele, porque ele tem algo pra te oferecer. O que você tem pra me oferecer, cara? E aí ele pregou o evangelho pro cara, né? Então, são os aspectos da glorificação, né? Também, às vezes, ele vem pelo aspecto negativo. Por exemplo, as pessoas falam: nossa, Lélia, por que você atrai tantos inimigos? Uai, porque nós já estamos glorificados em Cristo Jesus e o diabo sabe disso. Então, o primeiro dia que você põe o pé numa empresa, há uma pessoa lá que nem ela sabe por quê, ela já odeia alguma coisa que tem em você, você nunca falou um A. E aí já começam as tramas. Não sei o quê. E aí não é pra gente se sentir assim, o especial, o perseguido. Você fala assim: o ser humano é assim, deixa rolar. Né? Estamos vendo sobre Jeremias hoje. Mais ou menos. Jeremias era assim, né? Era assim. E aí, às vezes, você está numa empresa, num lugar, e você vai atrair esses ódios. E você nunca fez nada contra ninguém. Às vezes, você é uma pessoa amorosa, vai ser odiado. E no meio daqueles inimigos ali, tem gente que vai ser salvo por Jesus a partir da sua firmeza. E tem gente que vai te odiar. E aí, cada circunstância, né? E às vezes, em segredo, Deus te levanta para orar por pessoas em segredo. Isso. A pessoa nem sabe, nunca vai saber. Então, essas questões aí são os aspectos da glorificação, né? Que é quando a pessoa vê em você alguma coisa além. Aí uns vão dar uma interpretação maravilhosa, outros vão querer te matar por causa disso. É o Abel odiando, é o Caim odiando o Abel por alguma coisa que ele nem sabia o que era, que ele achava que era ciúme. Aí vamos lá nos elementos clássicos da salvação. Graça. Conquanto a graça seja tudo quanto Deus fez ao homem. Aqui ela entra como um dos elementos da salvação, nesse sentido. A consciência de que precisamos ser salvos não é uma coisa que fabricamos por conta própria. É fruto da graça de Deus. Isso. Então é pobre esse conceito de graça aqui, porque na verdade a salvação já é a expressão da graça de Deus, né? Mas quando alguém fica assim: peraí, gente, aconteceu alguma coisa, não sei de onde veio isso, eu estou desesperado, né? Nossa, eu lembro dessas experiências que a gente já teve, né? Pessoas chegavam chorando, desesperadas e tal, e na verdade não estava acontecendo nada, mas era um pânico que elas tiveram só para elas entrarem em contato com a gente. O que é isso? É a obra da graça de Deus, né? Eu acho tão legal isso, porque eu não preciso fazer um programa 2 horas da tarde, sinais de encosto na sua vida. Criança de 7 anos faz xixi na cama. Você está desempregado há 9 meses. A esposa está brigando com você sem parar. Isso é encosto. Então, às 3, às 10 e às 2 da manhã. Não precisa disso, cara, porque as pessoas veem. E isso é obra da graça de Deus, né? Porque essa outra coisa que eu falei é marketing. É perverso, porque está usando o nome de Jesus para isso. 2. Pode ler. Quando ouvimos a mensagem da salvação, Deus nos dá a graça de crer. Isso. Inicialmente, a fé em Cristo envolve o ato de confessar com a boca e crer com o coração.
na verdade do Evangelho. Então vamos, só para a gente não ficar nessa coisa religiosa assim, que as pessoas têm essa coisa, né? Ah, mas você levantou a mão? Não, porque está escrito que se você confessar, que com a boca se confessa aquilo que o coração crê. Só que isso não é uma coisa cerimonial, não. Né? Claro, vamos supor que você está numa multidão pregando a palavra. E aí você está falando de Deus. É claro que também faz parte você perguntar se alguém quer. Agora, tem uns apelos que são apelo, né? Apelos assim, meu Deus, o cara tem que sair desse culto querendo falar que ele ganhou não sei quantas almas para Jesus. Aí eles apelam e falam e ameaçam. Amanhã pode ser muito tarde e não sei o quê. Abraça essa chance. Ah, gente, por favor. É? Eu acho que eu posso estar pregando a palavra e perguntar para alguém. Posso. Até porque quem opera a salvação da pessoa é Jesus. Na hora que a gente... né? Pode ser que em uma situação específica Deus faça a gente ir em alguém, né? Sei lá, essa noite vai acontecer isso na sua vida. E nem precisa fazer a pessoa aceitar Jesus, não. Porque o aceitar a Jesus é algo entre a pessoa e Deus. Ah, que é confessado com a boca? Sim, a gente não confessa tudo com a boca. Então, às vezes, a pessoa não confessou ali no culto, mas ela vai no dia, peraí, aconteceu uma coisa na minha vida, e eu quero marcar um horário com você. Isso é que é confessar com a boca, não é esse ritual de ter que aceitar Jesus, né? Terceiro elemento. Decorrer da... É isso mesmo? Não, agora arrependimento. Nossa, eu Eu vou pular uns trechos. Eu já perdi. A fé... Depois da fé, número 3, lá embaixo. Lá embaixo. Arrependimento. Tá. Acontece junto com a fé inicial. É a meta, nous. Metanoia, a mudança de mente ou de alma, que perpassa toda a vida do crente. Não sei se você sabe o que está escrito lá em Romanos 12:2, está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto com entendimento, que a gente chama de culto racional. Esse é o versículo 1, na verdade. O 2 vem agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a palavra que ele usa aí, é metanoia. Né? Ele está dizendo, isso é um processo contínuo. Não se conforme com o mundo. O que é não se conformar com o mundo? É isso. Olha, minha vida profissional está boa. Mas foi para isso que Jesus me chamou? Minha vida financeira está um sucesso. Foi para isso que Jesus me chamou? Não é tormenta de alma. É você querer estar em sintonia com Deus. É você se deixar transformar pelo seu arrependimento. Né? É transformar pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo todo é o que a gente chama de arrependimento. Né? Ai, Senhor, bebi hoje, me perdoa. Ai, Senhor, não sei o que hoje, me perdoa. Ai, vi mulher nua, me perdoa. Não, é o seu compromisso com Deus. Para de ficar pensando nessas outras coisas. Se você está com foco em Deus, essas outras coisas vão ficando para trás. Né? Quarto elemento. Conversão. Em tempos simples, é o ato visível, exterior, que comprova a fé e o arrependimento interior. Isso, vamos só ficar nessa frase. Então a gente tem alguns atos de conversão, por exemplo, como o próprio batismo pelos quais vocês vão passar, né? A prática simbólica da comunhão através da ceia. Né? Quinto elemento. Justificação. No ato da conversão, quando publicamente entregamos a nossa vida a Deus, todos os nossos pecados são automaticamente cancelados. Isto é, justificação. Isso. Em Atos 17:30 é que o apóstolo vai falar, eu não lembro se é o Paulo que vai falar, que Deus não levou em conta os tempos de ignorância, né? Então ninguém precisa ficar preocupado assim. Eu não conhecia nada de Jesus. Eu lembro de um homem que se converteu, ele era um militar aposentado, e aí ele teve uma crise de consciência no meio de uma pregação. Ele está assim, meu Deus, não tem mais jeito para mim. Ele falou, olha, eu vou te falar. Não foi para mim não, falou para o pregador, né? Eu acho que se eu matei 70 pessoas, e agora, o que eu vou fazer com isso? Ele teve uma crise de consciência. E esse versículo vale para ele.
Porque, de fato, ele não tinha consciência. Ele se achava um militar maravilhoso e foi numa pregação que ele falou assim, gente, eu disfarçado de militar, eu matei... Ele ficou desesperado pelo tanto de gente que ele matou. Né? E aí ele passou incólume porque militar, aposentado, mas ele ficou com uma profunda vergonha, desespero, né? Agora o que eu vou fazer com isso? Aí é cada aconselhamento que vai, né? Aí, por exemplo, uma situação dessa, se ela chegar a mim, que Deus vai me dar sabedoria sobre como orientar essa pessoa. Mas o arrependimento é verdadeiro, né? O Zaqueu fez isso. Senhor, se tiver alguém que eu roubei, me fala quem foi, porque eu quero devolver 4 vezes. Quer dizer, o cara falou assim, meu Deus, eu encontrei com Deus em pessoa, e o mínimo que eu posso fazer é devolver 4 vezes o que eu roubei dos outros. Né? Ele ficou pobre, né? O Zaqueu, que era um publicano. Aí, o 6º elemento da salvação. Regeneração. A pessoa, até então corrompida em todas as suas dimensões. Corpo, mente, emoções, intelecto, vontade, etc. É recriada em Cristo Jesus. Então, esse é um processo específico porque existem coisas na vida da gente que a gente perdeu. Por exemplo, um alcoólico que encontrou com Jesus, eu estou vendo isso no professor de filosofia lá da escola, que está até licenciado agora, né? Ele é um alcoólico, um homem... Mas você vai ver na regeneração dele, né? Ele já está um tempo sem beber e toda a embriaguez dele agora virou uma embriaguez bíblica. Isso é regeneração. E isso não tem doutrina de igreja que faça. Isso é Deus fazendo isso no cara. E cada um de uma maneira muito diferente. Né? Regeneração porque é aquilo que acontece com a lagartixa, né? Perdeu a cauda e a cauda vai nascendo novamente. Em algumas situações a regeneração é isso. Em outras situações é o que Jesus falou. Olha, se você está com o seu braço direito podre, arranca esse braço. Porque a regeneração no seu caso é melhor entrar na vida eterna sem um braço do que ir com os 2 para o inferno. Então tem gente que vai, igual no Zaqueu, né? Perdeu a fortuna. Tem gente que vai ter uma mudança de vida mesmo. E geralmente as pessoas percebem isso. As pessoas mais difíceis de perceber isso são aquelas que já foram iluminadas por Deus. Essas ficam, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. A gente já custa viver, lá vem você. Mas a regeneração vai passar por essas coisas. Ninguém fica com medo aqui que as pessoas regeneradas, elas fazem isso com muita alegria. Né? Elas até entendem a dor que elas estão sentindo. 7º elemento da salvação. Santificação. É a salvação no presente e envolve submissão à vontade de Deus, soberania de Deus, graça, liberdade humana, recompensa ou não pelo galardão. Tá. A liberdade humana recompensada ou não pelo galardão. É porque a gente usa muito a liberdade humana assim, peraí, deixa eu ver o que Deus vai me dar acerca disso. E aí o Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, 14 e 15, que as pessoas vão entrar no tribunal de Cristo e cada um vai ter as suas obras feitas a partir dele avaliadas. Um vai ser obra de palha, outros são obras de feno, outros são obras de ouro. Mas aí a gente começa, não, porque eu quero uma coroa branca cheia de cristais, cheia de diamante. E aí a pessoa fica um inferno na vida do outro porque ela quer receber um galardão. Ele está dizendo, não, o seu galardão é você ir percebendo se você está em obediência a Deus, naquilo que Ele está te falando, nas ordens que Ele está te dando. Algumas ordens bem doidas, né, Carla? Mas se está obedecendo a Deus, esse é o galardão. E por último, o último aspecto da salvação, na verdade o último elemento é... Isso. Glorificação. É o fim do aspecto terreno, temporal e o início do aspecto eterno, celestial da salvação. Isso. Começará com a transformação dos nossos corpos, seja através da ressurreição para uns, seja através do arrebatamento para outros. Veremos com mais detalhes este assunto em outros estudos. Isso. Romanos 8:30, acho que é importante ler. Romanos 8:30, que é um trecho da carta de Paulo muito afetuoso, que ele está falando de salvação, ele está falando, olha, o Espírito de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis.
Ou seja, ele está dizendo assim, confiem, gente, vocês não fazem ideia, você está achando que você não está dando conta, mas os gemidos dele por você não dá nem para expressar, e daí inclusive as línguas estranhas que alguns falam, porque a pessoa está orando e a coisa vai tomando um contorno, que a pessoa é tomada em línguas estranhas, eu não consigo nem expressar. Aí ele termina o versículo 30 falando assim, cadê aqui? Falando, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, perdoou todo o passado deles. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, fiquem em paz, que tudo é obra dele. Né? Que é a justificação e a glorificação. Né? E ele continua, esse aqui eu vou ler isso aqui, sem maiores comentários, mas é importante ler a partir do versículo 31. Depois que ele fala desse processo de salvação, ele fala assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é grito de guerra não, isso é grito de fé. Assim, Deus é por mim, cara. Alguém vai poder ser contra mim? Aí ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim, para de pânico, está tudo garantido, ele fez isso. Você acha que ele não vai fazer o quê em seu favor? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quando ele está colocando essas palavras aqui, ele está querendo dizer assim, alguns de vocês vão até passar por isso. Que a gente aprende que salvação é garantia de nada da tragédia da vida vai me atingir. Ele está dizendo, vai passar por morte, isso não vai te separar de Deus. Vai passar por espada, isso não vai te separar de Deus. Vai passar por angústia, isso não vai te separar de Deus. Vai morrer de doença trágica, isso não vai te separar do amor de Deus. É isso que ele está dizendo, a lógica mudou. Como está escrito, por amor de ti, versículo 36, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está dizendo, a vida vai continuar sendo difícil. Mas aquele que entregou seu filho por sua causa vai estar em você, seja te livrando disso, seja no meio disso tudo com vocês. Né? Para mostrar assim, não tem padrão de vida cristã. Ah, se morreu de câncer, alguma coisa errada tinha. Ai, ai. Aí ele fala, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, né, espirituais, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é salvação pura, né? A gente fica preocupado com regrinha. Agora vamos por os finalmente da nossa aula. Vamos terminar na hora boa, eu acho, né? Quem pode ler para nós esse final aí? Um conceito mais elevado de salvação. Salvação é muito mais do que ser salvos do inferno, da condenação eterna. Também é bem mais do que ter os pecados perdoados e ir para o céu. Esse conceito de salvação ele é infantil, tá, gente? É o que a gente pensa. Ah, eu quero ser salvo de quê? Ah, o que é isso? Eu quero ir para o inferno? Não. Você fica preocupado com isso. Quando você entende isso, o inferno para de ser o seu pânico. Né? Se existe algum pânico, é ficar sem Jesus. Que igual Paulo falou, todas as minhas garantias são em Jesus. Inferno não é nada perto de Jesus se ausentar da minha vida. Isso é que é inferno. Né? Número 2. Muito além de ser livramento de alguma coisa. É livramento para alguma coisa. Porque a gente sempre pensa assim, eu sou salvo, eu sou crente, não vou para o inferno. Mas não é isso não. E as obras de Deus estão em vocês?
Igual Jesus falou, né? Olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. As obras de vocês, ou seja, as obras que eu coloquei em vocês, precisam ser vistas para que as pessoas entendam que eu estou aí em vocês, né? Ele fala. Por ele. Isso. 3. É sermos salvos para uma vida separada em Deus, na qual adquirimos o caráter de seu Filho Jesus Cristo. Este sim é o eterno propósito de Deus. É porque a gente fala assim, e qual é o plano de salvação? Aí a gente fica estudando qual foi o plano de salvação, e aí você tem que confessar os seus pecados, não sei o que lá, acreditar na cruz. Então assim, gente, o plano de salvação, Jesus falava o tempo todo daqui. O plano de salvação é: vocês estão crendo em mim? Se vocês creem em Deus, vocês creem em mim. Eu e o Pai somos um. Quem anda comigo vai dar conta dessas questões todas. Né? Esse é o plano. 4. Neste tem sido salvação. Neste Sentido. Salvação nunca é genuína sem santificação. É porque alguém fala assim, esse pessoal aí fica falando aí da salvação, essa graça, o que é que ele fala? É hipergraça. O que é hipergraça? É que a pessoa agora está garantida, que ela fica lendo o versículo do Paulo aí, que nem a morte na vida me separará do amor de Deus. Então, mas como é que nada disso me separa do amor de Deus? É pelo processo de santificação. Ou seja, eu tenho tanta convicção que Jesus me salvou, que eu não sei viver fora do caráter dele. Eu não sei. Então, agora pode beber, pode, gente. Crente pode tudo. Sabe por que crente pode tudo? Porque o crente está em Jesus. Então, é ele quem vai percebendo aquilo que desagrada o Espírito de Deus que habita nele. Mas é ele, não é regrinha de igreja. Né? É aí que tem a ver com a santificação. Então, que alguém fala assim, então pode ser salvo de qualquer jeito. Pode ser salvo de qualquer jeito, porque se eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu vou passar pelo processo de santificação. Pois através desta, vamos progressivamente adquirindo o privilégio de coparticipar da própria natureza de Deus. Isto é, de seus atributos comunicáveis: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Isso tudo está escrito em 1 Pedro 1, do 5 ao 11. Número 5. Na salvação, o homem é convocado a cultivar uma vida que o faça a ser confundido com Jesus, homem. Isso. A gente tem que lembrar que Jesus é a plena manifestação de Deus e é Deus sendo plenamente humano. Aí, nesse quesito humano de Jesus, uma pessoa salva, ela vai se parecendo muito com Jesus. Muito. Vai sendo confundida com Jesus, corre o perigo até de ser adorada, né? Mas como Jesus, homem, ele também não foi adorado, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi sentenciado com sentença de morte romana, aí o crente que se parece com Jesus também, ele tem que começar a se preocupar se ele morrer glorificado. Porque o crente que se parece com Jesus, ele vai ser acusado de glutão, de beberrão, de safado, de mal intencionado, que quer aparecer, porque Jesus foi acusado de tudo isso. Né? Porque a gente fez, às vezes eu vejo uns pastores do púlpito, um falava assim, eu nunca fui expulso de uma igreja. Falei, pois Jesus já foi expulso de tanto lugar. Ele chegava no lugar, começava a pregar e era expulso no meio da pregação. Então, Deus me livre a falar isso, que eu nunca fui expulso de nada, que eu nunca levei um mal entendido nas costas, né? Jesus foi crucificado pelo tanto de mal entendido que ele carregou nas costas. Como é que eu não vou levar o mal entendido? Não, a minha imagem, eu tenho uma história a zelar. A única história que eu tenho a zelar é minha comunhão com Deus, né? Aí, número 5. Número 6. Mais do que ser salvo do inferno, salvação significa ser salvo de um caráter infernal. É isso aí. E isso é algo que tem que ser cultivado, desenvolvido. Nossa, essa parte foi... Gente, são as piores pessoas que eu conheço, tá? São as pessoas que têm tanta certeza da própria salvação
E são as pessoas mais horrorosas. Que se fala assim, Jesus, com essa pessoa não quero tomar nem um cafezinho, porque o diabo tem medo dessa pessoa, que essa pessoa conseguiu ser mais cruel do que o diabo. Mas Filipenses, é bom a gente ler isso aqui, Filipenses 2,12. Eu vou ler aqui, porque a senhora já está avançada. Olha isso aqui. Filipenses 2,12 até o 15. Mas é a parte B. Vamos lá. Isso aqui é o Paulo escrevendo da prisão. Ele fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, é aqui que começa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Senão a pessoa tem tanta convicção da sua salvação, ela vai desenvolvendo um caráter infernal. O que é um caráter infernal? Tem 30 anos que eu congrego nessa igreja, nunca fui disciplinado. Ninguém nunca falou um A da minha moral. Aí é o caráter infernal, porque quem que era o anjo de luz? Né? Aí, desenvolveu a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetuou em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, que a pessoa é tão salva que ela é amargurada, né? Ah, irmão, eu passo o dia inteiro orando aqui, ó, a marca do ralo aqui, ó. Meu Deus, a pessoa orou e saiu de lá cheia de si. Igual uma vez eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade e aí a mulher ficou toda feliz porque ela expulsou um demônio. Eu falei, você viu o bicho? O bicho me olhava de cima e embaixo. Cima e embaixo o bicho me olhando. E eu fiquei pensando, depois eu li no livro, falei, é isso que aconteceu com ela, que o diabo saiu e deixou nela a semente do orgulho. O bicho me olhava assim, ó, de cima e embaixo. E aí aquela pessoa também que expulsa um demônio fica com ódio da pessoa endemoniada. Né? Não, que isso? Se a pessoa está endemoniada, ela não está agindo de acordo com a vontade dela, ela está endemoniada. É isso, que é esse caráter assim, por exemplo, a pessoa não gosta de criança, ela trabalha porque criança não sabe reclamar, então ela ganha muito dinheiro, aí abre logo uma instituição para cuidar de criança. Isso é caráter infernal. Ai, fulana entrou para a história, porque no orfanato dela tinha... Tem uma mulher que era freira, né, que eu acompanho ela conta tudo que ela vivenciou dentro do convento dela, é a Bruna alguma coisa o nome dela. E é isso, que esse é o caráter infernal, assim, foram as piores pessoas que eu conheci na vida, porque eram pessoas que tinham uma imagem de piedosa, mas elas eram terríveis, né? Então, mais do que ser salvo do inferno é ser salvo de um caráter infernal, porque aí morre aquela pessoa assim, o homem morreu com 94 anos, líder da maior igreja, não sei do que, e ninguém sabe, mas o homem, quantas e quantas pessoas ele possuiu. Eu gosto de uma paciente minha me contando que ela teve que sair fugida do trabalho dela. Ela falou assim, mas não entendi por quê. Ela era secretária de uma igreja universal que tinha aqui perto da Pampulha. Aí disse que chegou lá o bispo. Entra todo mundo era uma besta. Entrou uma besta. Aí ficaram estacionados lá no Via Brasil. Por quê? Quando ela foi perceber, ela estava prestando serviços, não era ao bispo da Universal ali da Pampulha. Ela estava prestando serviço, era um cafetão. Ele selecionava as obreiras e ela era a secretária dele. Eu não entendi, Alexandre, porque ele falava assim, para ser obreira, né? Então Jesus merece qualidade. Então ela tinha que ver os traços. Aí a mulher tinha que ter determinado tipo de seio, usar determinado tipo de roupa íntima. Ela toda ingênua, porque ela falou assim, eu gostava da pregação dele e tudo. Aí, Alexandro, foi lá no estacionamento do Via Brasil que eu descobri que eu não estava trabalhando para a Igreja Universal, que eu não era secretária da Igreja Universal. Eu era secretária de um prostíbulo que tinha debaixo da Igreja Universal. Isso é 2005. Sabendo disso. Eu descobri muita coisa da Igreja Universal. Aí eu não estou falando aqui da Igreja Universal, estou falando dessa aqui da Pampulha, né? Mas é muito triste, tá? Mas aí são caras que vão morrer, ó, incólumes, né? Porque nem precisa ser salvo de um caráter infernal, porque já está no inferno. Parece que é uma seita, né? Uhum. E aí, para você não ter um caráter infernal, não ficar amargurado com seus usos, costumes, tradições, que é aquela mulher que é fiel a Deus e aí não pode ver uma adolescente que quer condenar, isso é caráter infernal. Né?
isso tem que ser cultivado, né? Para você não se tornar esse caráter final, você tem que ir cultivando, conforme a gente acabou de ler aqui, até o versículo 15, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A gente sempre pensa que a geração pervertida e corrupta são as pessoas que não conhecem Jesus. E a geração pervertida e corrupta são as pessoas que conhecem Jesus e querem botar você para ser secretário de um prostíbulo dele. E isso é uma geração perversa e corrupta. Eu lembro quando a gente chegou numa igreja para trabalhar com os adolescentes, Deus falou comigo, a Sônia, essa é uma geração perversa e corrupta. Não vá a esse acampamento que vai acontecer agora. Meu Deus, pois a geração era perversa e corrupta. Desse acampamento que Deus falou para a gente não ir. Toda vez que a gente ouvir da boca de Jesus perversidade, ele está falando dos ambientes religiosos. Né? Olha só, Jesus andava com publicanos e meretrizes. Com quem é que Jesus não andava? Era com as autoridades religiosas dos judeus. Ele não andava com eles, porque eles é que eram os perversos. Né? Como classe. Tinha um fariseu outro ali, Nicodemos, né? José de Arimateia, que era do Sinédrio, que emprestou turno para Jesus, mas com a classe dos escribas e fariseus, Jesus não andava, não. São os perversos que perseguem. E, por último, para encerrar, qual que é o último ponto da salvação, que é aqui que a gente resume. Como é que eu sei que eu sou salvo? Gálatas 5:22. Você não é salvo? Você não está sendo santificado porque o Espírito Santo habita em você? O fruto do Espírito é amor. O que é amor? Alegria, paz, longanimidade, é você não ter pressa, é ser paciente, é saber que tudo tem o seu tempo. Benignidade é você ser uma pessoa boa, mas não uma pessoa amargurada porque é boa. Você é uma pessoa agradável. É você saber, por exemplo, detestar Bolsonaro politicamente falando, mas se Jesus falar assim, vai na casa dele orar, mas você vai com todo o seu amor do mundo, porque ele é um ser humano que está sendo piorado pelos evangélicos. Eu não odeio o Bolsonaro, eu falo isso com muita convicção. Eu odeio o que os evangélicos estão fazendo com esse homem. É verdade. Né? Precisa de salvação, vai lá, pode morrer de câncer agora. Se Jesus falar assim, pega a passagem, vai para Brasília. Eu vou. Eu até achei que ele... Isso é fruto do Espírito. É benignidade. Bondade é você fazer o bem que é possível. Né? A benignidade é você se envolver com o bem que você faz. E a bondade tem hora que não é possível você se envolver. Eu estou no aeroporto, aconteceu alguma coisa, o avião está saindo. Eu faço o que é possível. Bondade. Fidelidade, que é você ser justo com o amor que Deus colocou em você. Mansidão, que é você não ser pelinha, né? Esse evangelho aí do mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é você saber agir conforme a situação pede que você haja.